Tá gravando. O que seria da gente sem essas crianças, Sem né? os filhos, viu? Nossa, ele tem me ajudado demais. A minha também. A hora que eu falei para ela, filha, a mãe precisa fazer uma apresentação assim. Ela falou, ai, vamos fazer em tal lugar. Daí ela já foi falar, vamos fazer assim, e já foi organizando. Que Eles maravilha. dominam muito mais do que a gente, Sim, né? sim. Se bem que Muito agora a bom. gente teve que aprender várias coisas, né? A Não teve pandemia como escapar. não teve como escapar, verdade. Ai, Cris, eu participei de todas os webinários sobre live, sobre sala Google, sobre Meet, sobre todas. Eu e a Dini, nós somos também do estado, né? Então, a gente teve que aprender rapidamente a mexer agora com o Classroom, né? Que é uma coisa que a gente não dominava mesmo. E agora fora o Classroom, também a gente tá aprendendo o Power BI também, Ah, isso eu né? não sei ainda. Pois é, ainda tem agora esse Power BI que eu ainda preciso me familiarizar melhor com ele. Porque não sei se é o sistema que tá meio lento, ou se sou eu ainda que não levei muito no jeito, mas tem dia que funciona, tem dia que não funciona. Tem dia que entra. A Juliana acho que tá aí. Tá aí, Ju? Opa, acabei de entrar. Entrou. Apareceu. Olá. A Juliana, ela é a diretora da nossa escola, Dini. Ai, tudo bem, Juliana? Prazer. Tudo certinho, Dini. Muito obrigada, né, por você aceitar o convite da Cris, né, em nome da nossa escola aí, contribui muito aí com a gente na discussão das ODS aí. Imagina. Obrigada pela tua disponibilidade, viu? Ah, que isso, é um prazer, assim, a gente poder compartilhar, fora que é bom nesse momento, a gente está tanto tempo, assim, às vezes, né, longe de alguma coisa mais nova, né, da oportunidade de compartilhar com bastante gente. Ai, mas que bom. Fico feliz também, tomara que a gente também tá bem aprenda contente. junto aí bastante. Com certeza. Nós estávamos falando do que a gente aprendeu agora, tivemos que aprender agora com a pandemia, né? Dos recursos tecnológicos aí. Uma aprendizagem acelerada. Verdade. Teve que dar muito. Não teve outra alternativa. Não. E às vezes a gente. E às vezes a gente ia tendo que por instinto, né? Você vai testando, porque nem sempre a gente tinha a informação chegava no momento que a gente estava precisando, né? Às vezes a gente tinha que ir tentando descobrir as coisas, para daí depois aparecia uma live de alguém ensinando. Verdade. E os filhos assessorando em casa, né? Sim. A Valéria está entrando também. Cadê a Valéria aí? Oi, Valéria. Ative teu microfone. Oi, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? A Valéria. A Valéria, Dini, é a professora que eu mandei o projeto para vocês lerem, do projeto das ODS de artes. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso o projeto. Então, de parabéns. Obrigada. Excelente, adorei. Ai, que bom. Muito bom a gente perceber assim que tem tanta gente interessada, né, e disposta a fazer alguma coisa em prol aí do nosso futuro, do futuro do nosso planeta. É muito bom, é muito gostoso de ver assim. Eu li, falei para a Cris, nossa, isso é maravilhoso. E depois da tua fala hoje, Dini, a Valéria, as meninas da arte aí, né?
elas vão compartilhar, né, a experiência delas, vão conversar um pouquinho com o grupo e vão contar, né, as ideias que elas estão tendo para desenvolver esse projeto das ODSs no componente curricular que elas trabalham de arte. Ah, muito bom. Muito bacana. Isso precisa ser compartilhado mesmo. Oi, Lilian. Oi, Leonice. A Maricê também. Oi, Cris, boa tarde para todos. Tudo bem com vocês? Tudo bem, e você? Ai, tudo bem, graças a Deus, tudo em ordem. Estamos aí se organizando para a reunião. Isso! Já costurei, deixa eu mostrar para vocês. Olha o que eu acabei de fazer, ó. É um trilho com retalho de uma outra toalha que eu fiz. Olha que bonitinho, viu? Nossa, que chique! Ah! Aí, o retalho de uma outra que eu fiz, sobraram os retalhinhos e acabei de fazer. Agora vamos parar de costurar e vamos escutar, então. Viu só? Rendeu minha manhã hoje, que amanhã inteira Leonice, é para participar, é para sortear entre os participantes da live esse trilho aí? Ah, tá! Vai atrás dessa. Nada, vai ser sorteado ficar aqui na minha casa. Faz a propaganda, uai. Tá, desculpa aí, né, gente? É a vida, fazer o quê? Não sei se de pijama ainda. Ó, entrou umas 4 pessoas agora aí. 5 pessoas. A Rejane acabou de entrar. A Flávia entrou. A Flávia, a Fátima, a Viviane. Boa tarde. Boa tarde. A Rosemary, pedagoga, acabou de entrar. Giannini. Boa tarde, meninas. Boa tarde, Rê. A Rejane é a nossa vice-diretora, Dini. Dá um oi para ela. Olá, tudo bem, Regiane? Tudo bem? Boa tarde para todos que chegaram aí. Agora começou a chegar bastante. Bom. Boa tarde. Acho que a Rosemary, pedagoga, também está aí, né, Rô? Sim. Boa tarde para todas. A Rosemary. A Rosemary é pedagoga dos anos finais de manhã no colégio, porque o Júlia de manhã é 6º ao 9º também. Ah, bacana. E as professoras também vão estar assistindo, algumas professoras do Fundamental 2. De 6º ao 9º também vão estar assistindo, Dini. Ah, bacana, bom para a gente trocar ideia aí. Na Paula, acabou de entrar. A Rosângela está entrando. Oi, meninas. Oi, Milena. Tudo bem, gente? Olá. Tudo bom? Saudades. Oiê. Oi, Rô. Tudo Oi, bem, Rosângela. Tudo bem? Tudo bom, Rô? Oi, Rô. Tudo bom? Tudo. A Rosângela, Dini, também é pedagoga de manhã com a Rosemary, de 6º ao 9º. Ai, dá um oizinho aí. Olá. Oi. Oi.
Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Oi, oi, gente. Oi. Olha lá, Dini, a professora Viviane, nossa professora, foi tua aluna no Santa Cândida, coluna de biologia, olha lá que legal. Dê uma olhadinha lá no chat, gente, que tá bem, chat, sei lá, né? Mas daí vão colocando lá. Daí a Viviane colocou lá que a Dini foi a professora dela de biologia. Que bacana. Ai, que legal. Passou por boas mãos, Viviane. A Jussara, a pedagoga, também acabou de entrar aí. Ju, cadê você? Oi, Cris. Ela foi. Oi, Jussara. Tudo bem? Tudo e você? Tudo bom. Dini, essa é a Jussara, nossa pedagoga da tarde, também dos anos iniciais. Tudo bem, Jussara? Tudo bem, e você? Tudo Prazer em conhecer. Prazer é meu de estar aqui com vocês essa tarde, muito bom. Ah, que legal, e é um assunto que eu gosto muito. Opa, então fechou. Beleza. A Regina, dá um oi aí, Regina. Oi, tudo bem, pessoal? A Regina, a Valéria, como eu te falei, a Monique, tá aí a Monique também? A Monique eu vi entrando. Tô aqui. Tá aí a Monique. Não sei se a Vera já entrou. Elas são as meninas de artes do período da tarde que estão fazendo, a Vera ali também, que estão fazendo o projeto de arte das ODSs, que vão também compartilhar o projeto depois da tua fala. Excelente projeto. Parabéns para todos aí. E acho que todo mundo vai abraçar, porque é excelente o projeto. Obrigada. Deixa eu ver como é que eu faço. Acho que a Adriana também entrou, né, Adri? Tô aqui, Cris. Oi, Adri. Oi. Tá pequenininho. Deixa eu ver. Acho que são bastante pessoas, vai ficando tudo pequenininhas, né? É. Ju, a gente fica esperando até que horas, mais ou menos, para começar? Pois é, eu estava vendo aqui, já são 2h03, já tem 55 pessoas, Cris. A hora que você quiser começar, veja aí, você com a Dini, acho que está tranquilo, a maioria das pessoas já entraram. A coordenadora já está aí? Então, vamos começar, né? Quanto antes, melhor. Então, gente, boa tarde para todos, né? Para todas. Agradecer imensamente a professora Dini, né? Que aceitou o nosso convite para estar nessa tarde aqui com a gente, compartilhando os conhecimentos, né, sobre as ODSs. Muito obrigada, Dini, por você ter aceito o nosso convite. Imagina, o prazer é todo meu. A confiança sua. Então, assim, a Dini, né, ela é professora lá no Colégio Santa Cândida, né, eu conheço a Dini pelo Santa Cândida,
minha colega de trabalho, né, lá do Santa Cândida, sou pedagoga lá, tive o prazer de trabalhar com ela, né, de conhecê-la. E a Dini, ela é formada em Ciências Biológicas, tem pós-graduação em Interdisciplinariedade, tem pós-graduação em Genética do Ensino Médio. Dini, fale um pouquinho da tua experiência profissional e daí logo após nós já vamos entrar no nosso conteúdo da nossa formação de hoje, né? Que é composta por essa live no dia de hoje e mais por outros 2 momentos de formação que serão em outras 2 datas. Então, iniciamos hoje essa formação sobre as ODSs. Fale um pouquinho da tua experiência profissional e daí entramos no conteúdo da live. Tudo bem. Então, primeiro, boa tarde a todos vocês. É um prazer enorme, assim, quando a Cris me convidou, eu fiquei extremamente feliz, porque quando alguém deposita na gente a confiança de poder discutir, né, um assunto que é tão importante, então a gente acaba abraçando isso, assim, como uma coisa muito positiva. Eu sou professora desde 98, lá no Santa Cândida, passei por outras escolas, mas estou lá também desde 98. Sou professora de biologia, como o meu concurso foi para biologia, então faz um tempinho que eu estou afastada do ensino fundamental, mas já trabalhei por muito tempo também com ensino fundamental. Né? Então, a minha experiência toda dentro de sala de aula, a gente está aqui como colega mesmo para discutir um assunto que eu acho o mais importante, principalmente agora, né? E acredito que a gente vai conseguir aí trocar ideia e vai ser uma tarde muito, muito interessante para todos. Espero que a gente possa compartilhar desse momento aí da forma mais positiva possível. Né? Então, para a gente começar a falar um pouquinho das ODSs, eu dei uma estudada, assim, fiz uma espécie de cronograma das ações que foram acontecendo até a gente chegar hoje, né, no que nós chamamos de Agenda 30. Né? Então, a gente sabe que da Revolução Industrial para cá, o extrativismo, a exploração do meio ambiente vem trazendo consequências, né? E a gente sabe que as coisas elas são finitas, né? A gente acaba vendo isso acontecendo na nossa realidade, a realidade de muitos outros países, né? A maioria deles, e a gente sabe que aí mais ou menos, se a gente pegar a segunda etapa da Revolução Industrial até agora, aí, mais ou menos uns 150 anos, o que a gente já degradou desse meio ambiente é assustador, né? E a gente tem coisa que a gente não vai conseguir reverter, infelizmente, mas a gente precisa ter em mente que a gente vai ter que amenizar esse problema todo, né? Então, na década de 70, começou a ter esse olhar, né, mais cuidadoso com a questão do meio ambiente. Em 1972, ocorreu a Conferência de Estocolmo, né, e o tema dessa conferência é o homem e o meio ambiente, ainda meio que desvinculado, né, a impressão que a gente tinha que homem e meio ambiente fossem coisas separadas, e a gente sabe que não é, né, nós estamos inseridos nesse meio, tudo que a gente fizer, tudo que a gente produzir, né, vai estar refletindo nesse meio ambiente. Certo? Dini, só uma pergunta. Você já está projetando os slides ou não? Ainda não, né? Não. É só quando você começar a falar das ODSs, né? Isso. Daí eu vou compartilhar os slides, sim. Tá. Então, aí em 72, nessa Conferência de Estocolmo, foi a primeira convenção das Nações Unidas para o meio ambiente. 4 pilares, eles foram assim o que estruturaram essa conferência, né? Nesse momento, foi o aumento da importância da comunidade científica, né? Que
já questionava duas coisas, mudança climática e a qualidade da água. Então, desde 72, né, a comunidade científica já estava preocupada com a qualidade da água e as mudanças climáticas. Outro pilar foi o aumento da exposição pela mídia, né, dos acontecimentos que envolviam a degradação do meio ambiente, os desastres ambientais. Um terceiro foi o crescimento desenfreado da economia e as cidades sem planejamentos, né, e aí a gente vê a questão do êxodo rural, né, das cidades sendo construídas sem planejar saneamento básico, enfim, né, tudo isso que a gente ainda convive, né, e por último, problemas que estavam acontecendo, como chuva ácida, poluição do mar, metais pesados, o DDT, né, que foi depois proibido, enfim. Então, esses 4 pilares, eles fizeram com que em 72 tivesse essa primeira convenção das Nações Unidas em prol ao meio ambiente. Aí, em 75, aconteceu um encontro internacional de educação ambiental. Então, 72 foi uma conferência das Nações Unidas, digamos assim, a cúpula, mas em 75 é que aconteceu digamos assim, uma conferência usando o termo educação ambiental, né? E a partir daí, né, a gente já vem pensando como que pode ser inserido esse tema meio ambiente nas escolas, né? Nessa conferência que aconteceu a conferência de Belgrado, que aconteceu na Iugoslávia, tá ruim a tela, gente? Tem alguma coisa errada? Eu não sei, eu tô vendo algumas mensagens aqui. Na tela tá só aparecendo agora a gente, Tini, as pessoas. Tá. Uhum. O som ficou baixinho. O som tá baixo? Tá. Quando você for projetar, você avisa a gente. Ó, vou pôr os slides para a gente ver se está visualizando, tá bom? Ok. Tá melhor o som agora? Ele ficou mais baixinho de repente, né? Daí, gente, é só pedir para todo mundo desativar o microfone agora, nesse momento da fala da Dini, tá bom? Então, aí, nessa conferência de Belgrado, foi o termo meio ambiente na educação, digamos assim, que começou a ser introduzido, né? E já nessa conferência, em 75, foi feita uma carta com a declaração: desenvolver um cidadão consciente do ambiente total, preocupado com os problemas associados a esse ambiente, que tenha o conhecimento, atitude, motivação, envolvimento, habilidades para trabalhar nessas questões dessa mudança ambiental. Então, esse era, digamos assim, a preocupação, uma declaração que devia estar inserida na educação, né? Bom, aí o que acontece? A década de 90, aqui no Brasil, ela marcou por um movimento de inclusão, na discussão da inclusão da educação ambiental na educação básica, né? Foi na década de 80 que começou, aqui no Brasil, a discutir como que seria inserido a questão do meio ambiente no currículo da educação básica. Em 81 teve o Conselho Nacional do Meio Ambiente. 84 foi feita a proposta de diretrizes para a educação ambiental, né, para dar aval a essa discussão toda que estava acontecendo na década de 80, e em 92 aconteceu a Eco 92, né, conhecida como a Rio 92, foi a Conferência das Nações Unidas que envolveu aí 179 países, foi chamada de Cúpula da Terra, e imagina, né, a gente tendo sediado um evento tão importante como a Rio 92, né, da onde surgiu a precursora das ODS de hoje, que foi a Agenda 21. Então, a Agenda 21, ela aconteceu no ano de 1992, e dali tinham os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio,
os chamados ODM, né? A partir desses ODMs é que a gente tem hoje os objetivos que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho, né? Então, foi onde nasceu esses objetivos, com metas, né? O planejamento participativo, né, era a visão assim que passava essa Eco 92, a Rio 92, era o pensar globalmente e agir localmente. Então, cada cidadão, ele passou a ser responsável também pelas suas atitudes. Né? Então, aí imagina, a gente em 92, tendo sediado, né, esse evento tão importante, a Cúpula da Terra, com a Agenda 21, não tinha muita alternativa. Né? Em 97, 98, teve a reforma curricular, e daí foi lançado os parâmetros curriculares nacionais para o ensino fundamental, e aí o tema meio ambiente surgiu como tema transversal. Em 99, o MEC propõe educação ambiental em todos os níveis da educação básica, né? E aí em 2000, o PNE, né, o Plano Nacional de Educação, que determina a educação ambiental como um tema transversal, interdisciplinar, integrado, contínuo e permanente, né? E de lá para cá, né, aconteceu ainda em 2012 a Rio+20, mas desde então a gente está tendo o meio ambiente no currículo da educação básica. Só para a gente entender um pouquinho como é que a gente chega hoje, né, nessas ODSs, né, com objetivos e que estão inseridos no currículo da educação básica. Né? Alguma pergunta aí? Provavelmente muitos de vocês, né, sabem mais desse histórico até do que eu, porque a gente, como professora de sala de aula, às vezes, né, não tem um acompanhamento, um estudo muito efetivo do currículo, assim, mas foi uma caminhada muito grande, né, desde 72 até a gente chegar até aqui, né, e está aqui para a gente discutir esses objetivos que, na verdade, surgiu em 2015, né, as ODS estão aí desde, então já passou 5 anos dessas ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com 169 metas, é bastante coisa, né? Tudo bem? Algum comentário que vocês queiram fazer, alguma inserção? Tranquilo? Tô lendo aqui esse slogan, assim, né? O pensar globalmente, agir localmente, foi uma coisa que bateu bem forte. Eu lembro que em 98, quando eu comecei a dar aula, né? Eu comecei com outras disciplinas, porque na época a gente, CLT, não tinha feito concurso ainda, então aparecia aula de matemática, trabalhava matemática, aparecia aula de física, trabalhava física, de química, então, e aí, quando eu comecei mesmo com a biologia, que eu comecei a me familiarizar mais ainda com essas questões, né, muitos projetos a gente fez lá no colégio, em todas as escolas, assim, sempre tinha alguma coisa relacionada ao meio ambiente. Acho que agora a gente pode ir lá para os... Eu vou compartilhar aqui a tela, aí, Cris, qualquer coisa que você vê que precisa, tá? Tá bom, Dini, a gente vai te falando. Tá, vocês estão conseguindo ver a minha tela aqui? Sim. Eu tô vendo, sim. Uhum. Ótimo. Então, deixa eu ver aqui. Então, tá. Os ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esses objetivos, eles são 17, mas eles compreendem 169 metas. Então, é bastante coisa, tem muita coisa que foge um pouco do nosso alcance, mas eles foram elaborados em 5 palavrinhas, né? Assim, pensado em 5 palavras, que são pessoas, planeta, prosperidade, paz e parceria.
né? Quando a gente pensa nessas palavras, né, e esses 17 objetivos, eles estão ligados, não dá para a gente discutir um sem pensar no outro, e é muito importante a gente ter sempre em mente que para trabalhar esses objetivos, né, não todos, mas o que for possível da gente trabalhar, a gente precisa levar em conta a realidade da comunidade escolar, né, então conhecer a realidade da comunidade escolar, e eu acho que isso todos nós já fazemos, a gente tenta buscar esse conhecimento, né, conhecer o nosso público, as nossas crianças, os jovens, enfim, qual a realidade deles é muito importante para a gente desenvolver a nossa prática, né, planejar, programar e cumprir um calendário, um cronograma. Eu acho sempre muito importante a gente fazer registro das coisas, assim, porque é muito comum a gente desenvolver tanta coisa bacana e, de repente, a gente não registra, ou então a gente vai desenvolvendo as coisas sem muito planejamento, e aí quando estava conversando com a Cris, eu fiquei pensando, poxa vida, tem tanta coisa que a gente já faz, e às vezes a gente não documenta, a gente não organiza, e essas coisas se perdem. Então, eu acho que conhecer a realidade da comunidade escolar, planejar, programar, ter um cronograma, assim, uma documentação, como as meninas, né, estão fazendo aí do projeto de arte, que eu achei maravilhoso, eu acho isso muito bacana, e envolver a comunidade escolar nos projetos, né, que a gente for desenvolver, eu acho que são pontos, assim, são 3 pontos fundamentais, né, e a partir daí, a gente conhecer esses objetivos de desenvolvimento sustentáveis e ver o que dá para a gente encaixar dentro de cada um deles, né, então, nós temos aí o primeiro objetivo, né, que é a erradicação da pobreza, acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Às vezes a gente fica pensando assim, de que maneira que a gente pode contribuir para diminuir, para erradicar a pobreza, né? A gente sabe que existem milhões de pessoas que sofrem e às vezes não estão longe da gente, né? Com a questão da fome e da pobreza, e não precisa ir muito longe para a gente perceber isso, né? Então, eu acredito que nesse tema, nesse primeiro objetivo, a gente trabalhar com a questão de resiliência, desenvolver habilidades, empatia, solidariedade com as crianças, é o que talvez vai fazer a diferença, né? Eu acho que é o que a gente pode trabalhar da forma assim mais significativa para a gente conseguir mudar essa realidade de muitas famílias, de muitas pessoas que às vezes estão próximas da gente e a gente acaba não enxergando, né? Acaba não vendo, né? E quando a gente começa a trabalhar essa questão de resiliência, de empatia, de solidariedade, a gente vendo a realidade do outro, a gente acaba dispondo, né, desenvolvendo a empatia. Então, eu acho que é um objetivo que qualquer cidadão precisa desenvolver mesmo, e a gente com as crianças precisa trabalhar isso de uma forma bem efetiva, né? Aí, objetivo 2, né, que fala de fome zero, agricultura sustentável. É acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Esse objetivo aqui, ele é muito bacana, porque dá para a gente fazer tantas práticas, né, construir tantas coisas bacanas com os nossos alunos na escola, envolver a comunidade. Então, dá para fazer horta na escola, dá para pensar em horta comunitária, dá para pensar em punks, né, que são as plantas alimentícias não convencionais, que às vezes elas são tão fáceis de cultivar, são tão nutritivas,
né? E quando a gente trabalha essa questão do alimento, né, a melhoria da nutrição, da variedade desses alimentos que a gente pode colocar na mesa, né, e trabalhar isso com as crianças, desenvolver paladares diferentes que às vezes, né, não tem condição de trabalhar isso em casa. A gente também pode, junto com esse trabalho de uma horta, né, desenvolver habilidades e conhecimentos. Tá com algum problema no som? Que eu estou escutando muito chiado, não sei se é o meu ou é o de alguém. Eu também vi um ruidinho, assim, parecia uma interferência, alguma coisa, assim, de algum aparelho, alguma coisa, assim. Aí, qualquer coisa, Cris, que você perceber que tá ruim, daí você me avisa aqui, tá? Que eu só tô vendo a minha tela, então, aí você não, mas me dá... foi só isso, já normalizou. Tá, então, aí, quando a gente fala, então, dessa horta e tal, de trabalhar isso com as crianças, a gente pode envolver muitos conhecimentos, né? Eu dei uma lida no currículo do primeiro e do segundo ciclo de ciências, e só o de ciências já dá para a gente ver que tem muita coisa, então, e não é só ciências, né, como é um tema transversal e permanente e integrado, né, todas as disciplinas trabalham, e a gente consegue desenvolver nas crianças conhecimentos mais na prática, né, de conservação do solo, de conservação da água, de erosão, a questão da importância da mata ciliar. Então, existem muitos documentários, muitas fontes para a gente conseguir conciliar essa questão de uma alimentação melhor, mais nutritiva, com a preservação do ambiente, né? Aí, o objetivo 3, saúde e bem-estar. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades. Aqui, né, gente, nós precisamos falar de muitas famílias que acabam abandonando os idosos, são questões assim que quando a gente fala todas as idades, assegurar uma vida saudável em todas as idades, também ensinar as crianças tanto a respeitar e conviver com as pessoas, né, idosas, mas também de desenvolver a saúde, né, durante a vida, e isso vai ser um reflexo, a gente precisa tirar um pouquinho dessa cultura dos jovens e das crianças, das coisas muito imediatas, para a gente pensar em programar o futuro, né, um futuro mais saudável. E aqui a gente tem tanto assunto para falar, né, saúde e bem-estar, então a questão do que está acontecendo agora, por exemplo, epidemias, né, a pandemia, tem muita coisa que vai envolver posturas nossas, né, diante disso. Então, a questão de higiene pessoal que a gente tem que trabalhar com as crianças, né, a higiene com os alimentos, as questões de saneamento básico, as questões sobre as drogas, né, a importância dos esportes, das atividades físicas. Então, se a gente começar a pensar, a gente vai ver que cada um desses objetivos, eles já estão nas nossas práticas de sala de aula. A gente só precisa, às vezes, estruturar um pouquinho melhor ou dar nome, né, ou documentar isso de uma maneira que a gente tenha claro de como a gente está trabalhando esses objetivos, né. Aí, objetivo 4, então, vamos lá, dos 17 objetivos, tem um objetivo, que é o objetivo 4, educação de qualidade, então, só para educação, né, a gente sabe que não vai mudar nada se a educação, ela realmente não tiver uma transformação. Então, assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, promover a oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos, né? Então, aqui entra, quando a gente lê inclusão, eu acho muito importante a nossa capacitação, porque às vezes a gente se depara com tantas situações,
mas a gente não foi preparado, a gente não teve capacitação para lidar com aquela situação e a gente acaba, ao invés de incluir, excluindo, né? Por mais que a gente tente, e é difícil, é uma angústia minha, por exemplo, eu tenho algumas situações que eu vejo que eu também não consigo trabalhar de forma inclusiva, porque a gente nem sempre está preparado para algumas situações, né? E aqui a educação de qualidade é a nossa disponibilidade mesmo de fazer com que o aluno aprenda de forma significativa, né? O que ele precisa aprender, é a qualidade do ensino, né, vem da nossa disponibilidade, da receptividade da criança. É claro que tem muitos fatores aí que entram, mas eu sei que cada um de nós, né, porque eu também estou em sala de aula há muitos anos já, há 21 anos, e eu sei que o que a gente faz é tentar fazer o nosso trabalho da melhor forma e fazer com que os nossos alunos, nossas crianças aprendam da melhor forma, né? E é isso que a gente tem que continuar fazendo. Então, dentro desse item educação de qualidade, eu acho que é o que a gente já está fazendo. Só o fato da gente estar aqui, né, nessa tarde, juntos aí, compartilhando um pouquinho desse momento, pensando, né, em alguma coisa ou nova, ou então que já está aí, mas é que a gente só não tinha pensado coletivamente, né, já é um avanço muito grande, já é uma coisa muito importante. O item 5, igualdade de gênero. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Eu estava falando com a Cris ontem, né? Daí a gente estava comentando de quão é importante a gente trazer para nossas práticas educacionais a figura feminina, né? As mulheres na ciência, na história, na literatura, na arte, as grandes personalidades femininas, né? Porque nós precisamos ainda afirmar que a gente tem que ter os mesmos direitos e as mesmas oportunidades, né? A gente precisa explorar todas as profissões, a gente precisa estar presente em todas as áreas para a gente ter essa igualdade de gênero. Então, aqui, né, a gente precisa trazer exposições, releituras, pesquisas dessas mulheres que fazem muito pelo nosso planeta, né? E aqui na igualdade de gênero, não tem como a gente falar de igualdade de gênero sem a gente falar de respeito, né, ao ser humano, independente de gênero, né, e a nossa postura diz muito também, né, então a gente tem que estar sempre atento, com o olhar sempre atento para poder intervir de forma positiva em qualquer situação que vá ferir esse respeito ao nosso semelhante, né, bem importante, a gente precisa estar sempre muito ligado nisso. O item 6, água limpa e saneamento, assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos. Então, o item 6, né, aqui, eu vou ser bem sincera, eu acho que, claro, a gente precisa sim, né, ter aquelas ações diárias de economia de água, né, de fechar o chuveiro enquanto está se ensaboando, de fechar a torneira enquanto está escovando o dente, isso é básico, né, são ações, né, hábitos que vão virando assim um comportamento, né, passam de hábitos diários para comportamento. Mas aqui entra também a nossa intervenção e mudança de postura em relação a muitos outros aspectos, né? A gente precisa, de repente, já desde as crianças, explicar que, por exemplo, o consumo, 1 quilo de carne, para a produção de 1 quilo de carne, são 17 mil litros de água. Para a confecção de uma calça jeans, são 10 mil litros de água. Então, aqui não tem como a gente falar de disponibilidade de água sem a gente falar de mudança de postura,
né, de consumo. Então, esse item, ele tá muito mais amplo do que a gente às vezes pode imaginar, né? Ele envolve muito mais coisas. Aqui, né, até para a comunidade escolar, seria interessante a gente pensar em alguns mecanismos de reaproveitamento de água, de coleta de água da chuva, né? Então, existe pessoas que são dispostas a fazer palestras, a trazer algumas soluções práticas de como que a gente pode captar água e depois ter essa água disponível, não para consumo, mas para muitas coisas que a gente também, né, depende da água para tantas outras coisas que não só para beber e cozinhar. Então, é um tema bastante profundo, apesar de parecer uma coisa simples, né, não é. Aí, o tema 7, que é energia acessível e limpa, assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todas e todos. Não sei se vocês já assistiram o filme O Menino que Descobriu o Vento. É um filme maravilhoso, né? Quem não assistiu ainda, eu indico, depois eu vou passar para a Cris, se vocês quiserem, né, assistir. Eu acho que a energia parece que para a gente está meio distante, assim, a gente poder fazer alguma coisa, mas só o fato de nós não subestimarmos as crianças, da gente favorecer a criatividade deles, né, e trazer o conhecimento de formas de energias limpas, já é uma grande coisa, né? Conhecimento é importantíssimo para a gente mudar de postura e a gente buscar soluções que vão ser mais favoráveis ao meio ambiente, né? Então, eu vou deixar aí para que vocês possam até se inspirar esse filme maravilhoso que é O Menino que Descobriu o Vento, né? E assim a gente também possa pensar uma maneira de inspirar as crianças aí a desenvolver, né, a crescer pensando grande, e a gente precisa, né, apoiar a criatividade de cada uma delas. O item 8, trabalho decente, crescimento econômico, promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos. Esse item 8, a intenção do objetivo era até agora, esse ano de 2020, diminuir bastante a porcentagem do chamado neném, né? Aquela geração, os jovens que nem estudam e nem trabalham. Infelizmente, eu acho que principalmente agora, com essa pandemia, a gente sabe que essa porcentagem, ela não diminuiu e provavelmente ela tem aumentado. Então, aqui, o que a gente pode fazer, a não ser desenvolver as habilidades e as competências e a possibilidade dessas crianças de saber trabalhar em grupo e de tentar resolver problemas, né, dos mais simples até cada uma na sua fase, que vai atingindo aí uma juventude que possa, sim, entrar no mercado de trabalho para ter o seu sustento, mas também de um trabalho que seja decente, né? A gente vê tantos conflitos aí, né? Até semana passada, se eu não me engano, houve toda uma discussão sobre o aplicativo de entrega e tal, e a gente precisa pensar o que é um trabalho decente, né? Então, é importante a gente também refletir sobre isso, né? Sobre o que a gente quer para as nossas crianças. E não só o que a gente quer, né? O que elas querem para elas. 9, indústria, inovação e infraestrutura. Construir
infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Esse item 9, eu vou deixar que vocês, de repente, assistam um documentário, é um filmezinho de animação, chamado A História das Coisas. Não sei se vocês já assistiram. E faça uma reflexão, porque eu acho que qualquer coisa que a gente falar em termos de indústria, né, onde se beneficia pouco, tem muita exploração dos recursos naturais e exploração do trabalho humano, eu acho que qualquer coisa que a gente vá falar aqui para defender, antes de assistir esse filme, antes de fazer uma reflexão, para nós mesmos, não tem como a gente colocar esse objetivo na nossa prática, tá? Eu acho que a inovação, a tecnologia tem que ser no sentido de preservar ao máximo o meio ambiente, né? Acredito que seja isso. E aí a gente precisa fazer uma reflexão, né? Então, quando vocês tiverem oportunidade de assistir a História das Coisas, 20 e poucos minutos, é rápido, é um documentário. Claro, vamos assistir também de uma maneira crítica, né? A gente precisa. Ele não é um documentário novo, não é uma fala nova, mas a gente precisa sempre, né, ponderar, né? Existe extremo em todas as situações, mas é uma boa reflexão. O item 10, redução das desigualdades. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. Esse item 10, eu acho que ele envolve bastante a questão de escolha política nossa, né? E aí, a gente trabalhar com as crianças a importância das escolhas que a gente faz, né? Independente da escolha, independente de lado, essas nossas escolhas, elas precisam favorecer a igualdade em oportunidade, né? Aqui dá para a gente trabalhar a questão até de refugiados, né? Ontem mesmo eu estava falando com uma ex-aluna minha, que é professora de biologia, e ela comentando que tinha chego na cidade de Almirante Tamandaré uma família de refugiados, né? Estavam fazendo uma campanha. Então, são coisas que a gente está vivenciando, né? E aqui está a questão também da empatia, certo? Cidades, comunidades sustentáveis, tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Esse é o item 11. Aqui a importância da união, né, da associação de bairro, dos vizinhos, né, da representatividade de um bairro na política, a questão da gente valorizar os nossos comerciantes de bairro, os artesãos do bairro, de quem está próximo da gente. E tem como a gente fazer isso, né, na escola, tem como a gente fazer feira, quando passar essa pandemia, né, quando a gente puder se encontrar novamente, tem como a gente trabalhar de uma forma a fazer com que a comunidade em torno da escola, ela se conheça para poder também junto aí ser mais segura, se preservar, ser mais sustentável e mais resiliente. O item 12, consumo e produção responsáveis. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. Esse item 12, ele liga o item 2 e o item 6, né? Eles estão meio que interligados. A gente não pode falar de consumo sem pensar na água, né? Sem pensar na questão do cuidado com o meio ambiente, com o solo, com a alimentação saudável, o que a gente escolhe consumir, né, o quanto a gente escolhe consumir, né, é importante. A gente percebe que, às vezes, a gente em casa, agora, né, por causa da pandemia, eu conversando com uma também ex-aluna minha e também professora,
ela falando assim, nossa, eu tô descascando mais e desembalando menos, né? Por quê? Porque a gente está cozinhando mais, a gente está preparando mais os nossos alimentos por estar em casa, e aí o consumo daquilo que é industrializado, daquilo que tem lá processado, ultraprocessado, né? Ele diminui, né? E precisa diminuir mesmo, né? É outro assunto que a gente pode trabalhar bastante com as crianças sobre a questão da alimentação, do consumo, do que a gente consome. O item 13 e o item 14 não tem como desvincular, né? Aí os slides são de... eu fui conversando, foi minha filha que foi organizando os slides, eu falei, deixa esses dois juntos, que é o 13, ação contra a mudança global do clima, o 14, que é a vida na água, e vai entrar o item 15 também, que é a vida na terra, tá? Eles estão interligados. O item 13, tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos. Nesse item 13, né, uma das metas nele, porque cada objetivo ele tem várias metas, né? Uma das metas do item 13 é melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana e institucional sobre mitigação, né, sobre como suavizar esses impactos climáticos, adaptação, redução de impactos e alerta precoce de mudanças do clima. Então, tem coisas aqui que já são irreversíveis, né? Mas a gente vai ter que se adaptar a essa nova realidade, e se uma das metas desse objetivo é a questão da educação, melhorar a educação, né? Então, está na nossa mão também, a gente precisa assumir essa responsabilidade, junto com todos os outros objetivos. O item 14, vida na água, conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Aí vem o item 15, então aqui da água, e o item 15, que é a vida terrestre, né? Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda da biodiversidade. O item 14 e o 15, que é a preservação da vida na água e na vida terrestre, a gente precisa ter em mente que toda forma de vida, ela tem o direito primordial, que é de viver, né? Todos os seres vivos, eles têm esse direito. Eles estão aqui, fazem parte do ecossistema tanto quanto nós. Então, é muito importante a gente, nesses dois itens, pensar a questão da reciclagem, e lembrando que nem tudo é reciclável, né? E o cuidado com esse lixo, lembrar da questão de compostagem, o cuidado com as nascentes, né, com a mata ciliar, com os rios, como é que a gente descarta as embalagens que a gente não consegue deixar de usar, né, que elas têm que ser limpas, que não pode amassar o papel, porque senão não dá para reciclar. Então, tem muitas coisas, assim, que às vezes passam despercebidas, que as pessoas acham, e as crianças, né, que é o que a gente, é o nosso público, que a gente tem que ensinar mesmo, acha que está fazendo certo e nem sempre está fazendo certo. Né, dá a impressão hoje que, porque é reciclável, vai voltar tudo normal, tudo bonitinho, e não é bem assim. A gente precisa pensar na reciclagem, sim, mas a gente precisa pensar em como reduzir esse material que a gente descarta, né? Aqui no item 15, 14, dá para a gente até comentar a questão dos catadores mesmo, né? Fazer um trabalho com as crianças para levar para casa cartilhas de como descartar o lixo, o vidro, né? Às vezes as pessoas, né, quantas situações dos catadores recolhendo lixo reciclável, e no meio tá lá caco de vidro e pessoas se ferindo, e agora, né, nessa pandemia, tanta gente descartando luva, máscara de forma errada,
né, e sujeitando essas pessoas à contaminação. Então, é muito trabalho, né, gente? É muita coisa que a gente tem que fazer, sim. Aí o item 16, paz, justiça e instituições eficazes, né, promover sociedades pacíficas e inclusivas, o trabalho na cultura de paz, para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. O item 16 e o item 17, que é parcerias e meios de implementação, fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável, acho que aqui entra mais a questão nossa como educadores, né, cobrando as instituições e estabelecendo parcerias, mais do que a gente passando isso para as crianças, né, apesar de que, né, a criatividade é de vocês, né, cada objetivo dá para a gente caminhar muito, dá para fazer muita coisa, e é isso que tinha para a gente comentar aqui dos objetivos, esses todos 17. Jeane, muito obrigada pela tua apresentação, né, pelas sugestões, né, a gente escolheu, né, esse convite em relação a você, né, por ser uma professora, né, que está ali na prática, né, e só quero salientar uma das questões que você falou em relação à questão da interdisciplinariedade, né, e que nós escutamos na CEP semana passada pela professora Marilda Bernes falando disso, né? Então, que essa questão das ODSs tem que perpassar por todos os conteúdos, né? Que isso é a questão da interdisciplinariedade, né? Nós irmos fazendo as ligações dos conteúdos, né? Então, muito obrigada, foi excelente. Nós vamos abrir para as questões, só que antes eu queria pedir para as meninas de artes, né, de arte, compartilhar, né, o que elas estão pensando em desenvolver no projeto, que elas já fizeram um projeto muito bacana. Então, passo a palavra aí para as meninas e depois nós vamos abrir para as questões. Cris, só posso fazer uma colocação? Antes das meninas começarem? Sim. Só queria agradecer também as contribuições da Jeane, né? Alguns pontos que ela colocou ali bem importantes com relação à importância desse planejamento que revela essa intencionalidade de trabalhar as ODSs, né, de toda a abordagem que ela fez de cada um dos objetivos, e a gente parando e pensando sobre cada um deles, a gente vê o quanto todos eles quase todos estão relacionados e são possíveis de ser abordados ali no nosso trabalho transdisciplinar, interdisciplinar. Eu só vou pedir desculpas e licença para o grupo, que eu estou com uma outra emergência, eu tive uma emergência, questão de saúde agora, mas eu estou com uma outra emergência agora e vou precisar sair da live. Tá, meninas? Tá bom, Silvia. Então, agradecemos a tua presença, viu? Obrigada, Silvia. Depois a Cris compartilha comigo, né? Eu vejo a apresentação das meninas, mas agora eu preciso sair. Tá bom? Obrigada pela tua presença, tá? Obrigada pelo convite, Cris. Beijo para todas. Beijo. Então, aí as meninas, a Regina, a Monique, né? A Vera, a Viviane. Então, gente, boa tarde. Boa tarde. Já me conhece, né? Saudade de todo mundo, gente, que triste a gente está tão longe, né? Está sendo bem difícil. Nós aqui da arte, nós decidimos fazer esse trabalho sobre as ODS. Na realidade, essa responsabilidade é da Valéria. A Valéria que lançou a Valéria, isso. Foi ela que lançou o projeto e a gente resolveu abraçar. Nunca que a gente imaginou que isso demorasse tanto tempo para poder fazer alguma coisa, né? Curso online, estamos trabalhando bem nisso aí. Então, assim, o que eu tenho para dizer é o seguinte: a Jeane falou tudo no sentido bem amplo da coisa, né? E nós, ontem, nós estávamos fazendo o trabalho lá do projeto que a gente está desenvolvendo, o curso, e a gente percebe que nós, da educação, seremos crucial para que esse trabalho dê certo. Porque quem trabalha com
educação sabe que tudo começa pela gente. Se a gente lançar uma cabecinha das crianças lá, começar a falar sobre essas ODS, esses objetivos que são tão importantes, devagarzinho a gente vai fazendo, tendo atitudes, tendo ações dentro da escola, a coisa vinga, as famílias começam a acreditar naquilo, começam a se empenhar naquilo, e a coisa vai andando. Então, todos os documentos que eu leio sobre as ODS, a parte da educação é crucial para que isso tudo aconteça. Porque a gente tem essa grande responsabilidade. Aliás, eu até não, assim, eu achei que era legal, responsável, mas eu me até surpreendi com a responsabilidade que vai estar nas nossas mãos. Hoje a gente acha, não, vamos fazer um trabalho, mas não é mais um projeto, gente. Esse vai ser projeto. É o projeto do futuro. Porque se a gente não trabalhar isso agora, os nossos filhos, os netos não terão futuro. E é isso que a gente tem que entender na cabeça dos nossos alunos lá. Devagarzinho, através do tempo, depois a Monique está falando ali, vai falar com vocês, todas as ações, porque assim, não é só as palavras, ações, as ações que nós estamos pensando em fazer para que isso se reverta em benefício para o futuro. E, por enquanto, eu lembro quando eu era estudante que falavam para mim, eu tenho 50 anos, que a água era uma fonte inesgotável. Olha a mudança de coisa, é perigoso agora. Hoje a gente tem que cuidar da água e pensar na água de uma outra maneira, porque ela já não é mais inesgotável, ela está acabando. Então, o que há 40 anos atrás era inesgotável deixou de ser. Então, assim, a responsabilidade é muito grande. E eu começo a ler, todas as vezes que eu leio alguma coisa, eu penso, poxa, fala sobre a água. Qual professor que passa com a torneira aberta no pátio ali e não vai fechar? E chega na sala e ainda começa, olha, gente, não pode deixar a torneira aberta. Veja, é uma coisinha pequenininha, é bem, mas é assim que a gente começa. É porque por a horta, eu estava fazendo um trabalho, estava tentando desenvolver alguma coisa com a classe especial, não deu certo, não deu tempo. Assim, coisinhas pequenas, e explicar o porquê. Porque hoje eu tenho, mas eu não sei se meu filho terá, se meus netos terão, quem vai poder usufruir disso? Eu vou morrer, mas e quem fica? O que vai ficar para eles tudo isso, né? Então, estou gostando bastante, estou ficando bem apaixonada pelo projeto, tem bastante coisa legal que a gente começa a pensar. Eu lembrei da Ana Cristina Tormen, que falava sobre um dia, ela, na hora do lanche, ela pegou e falou assim, nós temos, eu nunca tinha me dado conta disso, Ana Cristina, isso é culpa tua. A gente separa lá o lixo das crianças, as frutas que as crianças comem, a casca é jogada naquele lixo que vai papel na sala de aula. A Ana Cristina me chamou a atenção, eu falei, nossa, meu Deus, é mesmo? Então vamos começar, a partir daquele dia, eu lembro que eu comecei, vamos separar, não é bem assim, as cascas vamos deixar na bandeja, daí a gente tem que ver depois como é feito esse descarte dessas cascas de frutas ali na escola. Então, são N coisas que a gente pode trabalhar. E não é uma coisa chata, cansativa, é um negócio gostoso, sabe? Não é difícil, vai ser prazeroso, eu garanto para vocês. Não sei se para esse ano, né, gente? Eu estava torcendo para que fosse, mas eu estou tendo as minhas dúvidas. Mas se Deus quiser, para o ano que vem, a gente vai poder pensar nisso com muito carinho, né? É isso. Regina, posso... Você comentou aí das cascas, a questão da compostagem, né? Porque, se eu não me engano, eu li no projeto de vocês a horta, e dá para fazer uma compostagem, assim, é muito bacana. Eu vou falar por experiência própria, porque eu tenho um quintalzinho aqui em casa, e a gente fez, eu fiquei um mês e meio comendo as verduras que eu e meu esposo, a gente cuidou aqui da nossa hortinha, a gente plantou. E assim, casca vai para essa compostagem, e a gente já vê que a próxima leva de verdura que vem vindo depois dessas cascas, elas já estão mais saudáveis, porque tem mais nutriente. Então, assim, olha, uma coisa liga a outra, e eu acho que vocês têm tudo para fazer um projeto dar certo, funcionar de forma bacana. Se não for para esse ano, que seja para o ano que vem, mas não desistam dessa ideia que eu achei, assim, maravilhosa. Eu também estou muito apaixonada por tudo isso. E cada vez que a gente lê, a gente tem uma ideia nova, uma coisa diferente. E em relação às compostagens, a gente estava falando ontem com a Monique, né, Monique, sobre isso. Como é que a gente faz com esse descarte dessas cascas? O que elas fazem? A gente, até então, nós
estávamos procurando saber das coisas, né? E de repente tudo acabou, foi tudo cortado, então a gente está meio assim. Mas tem muita ideia legal que a gente está estudando, já está pensando, e se Deus quiser, vamos poder colocar em prática. Fala aí, Monique. Então, gente, desculpa, eu deixei meu áudio ligado e não vi. Eu não sei se você trabalhou ali, daí deu um probleminha aqui no meu celular. Gente, então, o projeto, né, o que a Vera já colocou, ele é bem amplo, então eu vou sintetizar, eu vou pontuar as principais ações, tá? Então, desenvolver proposta que envolva a conscientização sobre a importância da água, né, o uso extremo, né, dos rios, lagos e mares, destacando o desperdício da água, a poluição, como afeta o ambiente. Então, exemplo, promovendo campanhas referentes a esse assunto e informar ações voluntárias, né, e também promover, envolvendo todos, né, com essa ação. Relacionar as ODS nas atividades complementares, pois assim podemos, nas videoaulas, a gente pode perceber que eles inserem essa consciência sustentável na maioria das suas propostas. E também reorganizar a horta e propostas de incentivos, né, da agricultura alimentar, por exemplo, criar mini hortas, né, em suas residências mesmo, em espaços pequenos, utilizando pote de sorvete, garrafa PET, já também trabalhando a reciclagem. Promover propostas e campanhas de conscientização de alimento saudável e desperdício de alimentos, uma coisa que, pelo menos, eu percebo muito ali no pré, quando eu estou junto com a Silvia, né, essa questão das crianças desperdiçar muito, então a gente fazer um trabalho, né, desenvolver um trabalho mais aprofundado em todo o âmbito escolar, mas também a gente já via essa necessidade. Vincular as ODS com projetos de profissões, né, e com a ampliação da cultura artística, que seria a nona arte, né, valorizando o trabalho autônomo dos artesãos por meio de exposições, dando a oportunidade da comunidade conhecer os serviços ofertados pelos familiares dos alunos e da comunidade escolar. E também, nessa ação, teremos a contribuição da escultora Ana Godoy, que estará auxiliando e realizando um trabalho com argila, né, do poeta Álvaro Possetti, que a Valéria já conversou com ele. Ainda não foi sistematizado qual que é o trabalho que ele irá desenvolver, mas a gente tem a confirmação que ele vai estar desenvolvendo junto com a gente. E também contaremos com a parceria e doação de telas de um artesão. Proposta de incentivo de plantio de árvores, né, criando informativos, dando outras propostas, o uso do Drive, que nós já usamos como ferramenta do grupo de estudo, então lá já consta artigos, livros, vídeos, pesquisas com informações sobre a ODS, proposta de conscientização sobre a reciclagem e sobre a importância de separar o lixo, relacionando a reciclagem com a arte, realizando releituras de obras de artistas, como temos uma referência a Efigênia Rolim, né, que transforma lixo em arte, por exemplo, papéis, e o James Prats, que trabalha com descarte das madeiras, ele reutiliza essas madeiras que são descartadas. Planejar em sala de aula como esses produtos recicláveis podem ser reaproveitados para criar e recriar e conscientizar também, né, como que pode ser utilizado. E uma outra referência também às videoaulas, né, que eu percebi nas aulas de arte, é essa transformação, que agora nas últimas aulas elas transformam os instrumentos musicais com materiais recicláveis, né, dar continuidade, né, aos projetos que já estão inseridos na escola. A gente resolveu documentar, né, porque já são projetos que já acontecem, tem outros ainda, né, mas uns que eu coloquei, nós colocamos no projeto foi o projeto de tampinhas, né, e a separação de lixo orgânico e recicláveis na sala, porque algumas salas a gente percebe ainda que falta essa conscientização dos alunos, né, então, coloquei também para interdisciplinar esses, né, todo a ODS também com todos os outros conteúdos, né, como foi explicado, ele é amplo, né, e a gente pode trabalhar em todos os conteúdos. Então, finalizei aqui. A Valéria e a Vera querem falar alguma coisinha? Valéria?
Vou só falar assim o quanto eu estou emocionada assim pela fala da Monique e da Regina, né, que elas estão assim contentes, né, de fazer parte desse trabalho. Já me sinto realizada que pelo menos 2 pessoas já conquistei, né? Com certeza a Vera também. Com certeza. Então acho que esse que é o objetivo, o objetivo maior é esse, né? Atingir o máximo de pessoas possível. Por isso que eu tive esse pensamento de atingir todos os alunos da escola, né? Se a gente conseguir atingir 2, 3 numa sala, eles puderem levar para casa deles essa nova mentalidade, né? Essa responsabilidade social de cidadão, de consumo consciente, de tudo, né? De preservação. Nossa, já me dou assim por feliz e realizada. É isso, pessoal. Vera, quer falar alguma palavrinha também? Não, as meninas já explanaram tudo certinho, já tá tudo certo aí. Então, a gente agradece muito as meninas aí de arte, né, por terem compartilhado, né, as ideias do projeto que elas estão desenvolvendo, né, o drive delas lá, gente, que está disponível no drive do Júlia, tá cheio, tá recheado lá de materiais, de vídeos, de textos, né, então os professores que puderem dar uma olhadinha lá depois, entrem lá e vejam. E as ideias aqui que elas estão trazendo, né, são ideias muito bacanas mesmo. Queria parabenizar, né, o grupo de arte aí, né, por essa iniciativa, né, e ideias tão criativas aí que elas estão tendo, né. Daí, assim, gente, a gente vai abrir agora, né, Juliana, para os comentários aí dos professores, para as colocações, porque o nosso objetivo dessa live é fazer cada uma de vocês pensar em como que a gente vai incluir isso no nosso currículo, né? Como uma questão interdisciplinar aí, tá? E depois nós explicaremos as próximas formações. Então, vamos abrir agora para os comentários do grupo, tá bom? Então, como eu já falei antes ali, né, no chat, muitas coisas a gente já faz e nem percebe que faz. E outras tantas gostaria de fazer melhor, né? Mas uma coisa é a gente fazer essa separação do lixo, reciclagem, etc., em casa, com poucas pessoas. Outra coisa é no ambiente de trabalho. Outra coisa é numa escola, né? Porque lá na escola são quase 1.200 alunos, são 600 por turno, 20 salas de aula. E como que a gente separa esse lixo? Porque já foi apresentado até a Patrícia, né, professora de ciências, que está acompanhando a live também, já falou antes, a gente já tentou, já tinha 2 lixeiras na sala, e como que a gente faz essa separação do lixo orgânico, né, do lixo reciclável, enfim, e que parece, assim, a gente falando é simples, não, mas só coloca 2 lixeiras, é coisa simples, mas para efetivar isso, fazer isso acontecer na prática, num universo maior, daí aquilo não é tão simples, até porque cada um realmente, né, como a Valéria falou assim, tem que ser conquistado, tem que abraçar a ideia, porque realmente todo o trabalho da educação, independente do que seja, gente, isso a gente fala já há muito tempo, vai dar certo e dá certo, né, porque o professor é o responsável principal, né, se o professor não abraçar essa causa ali e realmente incorporar aquilo e falar, né, e mostrar e viver aquilo, porque o aluno não vai fazer só o que a gente fala, ele vai fazer o que a gente faz, né, o nosso exemplo conta mais, então é isso que é difícil, porque daí de tantas outras coisas que os professores já têm, daí muitos encaram e topam e vão, ideia, né, alguém pode dizer assim, mas eu já tenho tantas coisas, agora vou ter que fazer isso, vou ter que me incomodar com isso, então assim, são coisas assim que a gente precisa, todos nós sabemos que isso é necessário, já passou da hora, mas efetivar não é tão simples, mas não é impossível, com certeza não é impossível, só que a gente tem que assim, se unir e descobrir maneiras melhores, né, de a gente efetivar,
a gente pensa numa maneira também, e aquela maneira, talvez, que a gente pensou não é a melhor, e quando põe na prática, que a gente vê que deu certo ou não, e tem que voltar atrás e refazer, e faz parte, né, dessa caminhada, a gente vai aprendendo e melhorando, vivendo isso, né, senão também, se a gente não viver, não experienciar, também não resolve, a gente não vai sair do lugar, porque só vai para frente quem faz a caminhada, né, quem anda. Sim, é verdade. Boa tarde a todas. Boa tarde, meninas. Então, eu queria... eu sou a professora Patrícia de Ciências da Manhã, né? Então, eu queria parabenizar vocês pelo projeto, muito boa iniciativa. Como a Juliana falou, ano passado eu tentei fazer os alunos fizeram várias atividades, né? Algumas deram mais certo, outras menos, mas eu acho que o importante é o caminhar. Parabenizar a Dini também pela palestra, foi super boa, eu acho que ela falou cada objetivo, então bem bom para a gente esclarecer para todo mundo todos esses objetivos. O que eu acho, e o que eu acredito, que o mais importante é a gente desenvolver esse pensamento crítico do aluno, então fazer com que o aluno raciocine, então como a Dini falou, ele saber, da onde que vem essa água? Se eu utilizar mais água na escola, na minha casa, qual o impacto ambiental que vai ter isso? O consumo consciente, eu comprar um produto, igual ela mostrou na História das Coisas, da onde vem esse produto? Que impacto que eu vou ter no mundo utilizando esse produto? Qual vai ser a minha pegada ecológica? Então, eu acredito, assim, que a escola inteira fazendo esse projeto vai ser uma iniciativa super importante, por quê? Porque a gente vai desenvolvendo esse pensamento, não só nos alunos, mas na gente também, né? Que isso é uma coisa que o tempo inteiro a gente está pensando, o que eu tenho que consumir, como eu consumir, que produtos eu vou escolher para ter um impacto menor. Então, acredito que o projeto é super legal e tem tudo para dar certo. E como a Juliana falou, tenho certeza que todo mundo já realiza, né, um monte de trabalho, só que esses trabalhos ficam um trabalho em história, outro em geografia, outro em português, em artes. A partir do momento que a gente juntar tudo, a gente vai estar conseguindo fazer um trabalho interdisciplinar. Então, é super importante para a escola toda. Tá bom? Então, podem contar comigo, que precisarem, que eu vou estar ajudando sempre. Isso que você falou, estão me ouvindo? Alô? Oi? Tá ouvindo? Cris? Pode falar, Ju, estamos te ouvindo. Não, é o que eu queria falar, assim, que a professora falou do pensamento crítico, né? O que a gente precisa realmente é trabalhar com emoção mesmo, né? Com estilo tem que ser um estilo de vida, em primeiro lugar, uma vivência de cada um, e o trabalho de sensibilizar as pessoas, né? De sensibilizar as crianças, a comunidade, os professores, a comunidade escolar toda, porque senão a gente acaba confundindo com mais um fazer coisas, né? Já tive a oportunidade de presenciar muitos trabalhos bonitos, mas sem o cuidado de trabalhar a criticidade. Então, se você faz, reutiliza, né? Faz exposições e não mexe com a emoção, com a sensibilidade, e não faz a criança pensar, refletir, né? Daí acaba perdendo sentido. É algo apaixonante, sim, é algo urgente, né? Porque a gente, mais do que uma paixão, ela é algo para a vida, para um planeta, para a sobrevivência né, da vida. Então são atos assim de semear muito, eu acho que com muito amor mesmo, e é isso, vivência, estilo de vida, pensamento crítico é o que vai fazer a diferença. Em cima de tudo isso que está sendo feito, que é o entusiasmo das professoras envolvidas no projeto, então a gente tem que aproveitar essa iniciativa para trabalhar essa questão. Esse é o meu pensamento. Obrigada pela fala aí, foi bem bacana. Ainda aproveitando o gancho da Jussara, desculpa, a Cris tomou o ar para falar e eu comecei a falar. Tomando o gancho da Jussara, que essas ações da gente na sala de aula,
tem que ser uma coisa assim, não pode ser uma torre de Babel. Cada professor que entra em sala faz de uma forma diferente. Nós temos que falar uma linguagem única para ficar claro para o aluno. E não é um trabalho a mais que nós vamos fazer. Isso. Por exemplo, eu achei muito legal a iniciativa lá de separar o lixo já na sala dos professores. Levou alguns dias até que os professores começassem a se habituar. Qual que é o lixo que não é lixo? Qual que é o lixo, né? A gente também ficava olhando qual o cesto que eu devo jogar. Então, para a gente fazer em casa, como a Juliana falou, é uma coisa. Quando a gente está num grande grupo, e se eu jogo no lugar errado, e outro vem, joga a casca de banana ali, outro vem e joga o papel, o que eu faço? Foi um questionamento que os alunos me trouxeram. Uma coisa que a Jane colocou aqui no chat foi, e os copinhos que vêm, né, com o lanche dentro, né? O aluno às vezes traz fruta e falava assim, professora, onde é que eu ponho a casca da minha fruta? Onde é que eu ponho o caroço da minha maçã? Põe aqui na bandeja, porque eu acredito que lá na cozinha elas vão fazer a separação. Porque eles olhavam para o cesto do lixo e sabiam que não era ali para colocar, né? Então, se todos nós conseguirmos agir, todos nós que entramos em várias salas, né? Falarmos a mesma linguagem, fica muito claro para a criança. E a criança é reflexo das nossas ações, né? Na escola. Às vezes, né? Aqueles conflitos que a gente tem. Mas a minha professora falou que é assim em casa, né? Então, porque se a gente fala uma linguagem única, para a criança fica muito claro. E é lá nos pequenininhos, né? Uma coisa que não sei, eu tenho até medo de ser criticada, porque daí vai dar trabalho a mais. Que o lanche ele vem algumas vezes no copinho, né? E a criança, nem todas as crianças querem se servir daquilo, e daí é o alimento e o copinho que vão ser descartados. Eu trabalhei num lugar que, quando era suco, café, o Nescau vinha na jarra. E nós servimos. Você quer Nescau? Não quero. Professora, eu tenho alergia de leite, então é menos um copo. Né? Aspas, muitas aspas. Dá trabalho para a gente? Dá, mas é uma questão assim, que se você encara com naturalidade, diante do grupo de crianças, você quer açúcar? Não quer? Não, tudo bem. Quer cafezinho? Não quer? Sabe? E seria uma forma de economizar os copinhos, só que sempre tem aquele grupo que fala, mas não é trabalho meu, isso é da terceirizada, né? Eu já ouvi esse tipo de comentário, por isso que eu falei assim, é uma ideia interessante que eu achei num lugar que eu trabalhei, que é uma forma de também conscientizar, né? Se eu não quero, se eu tenho... hoje faltou, choveu muito, hoje eu estou com 18 alunos em sala, veio 35 copinhos, né? Tudo cheio de suco, ou tudo cheio do risoto, do macarrão com carninha, e não é todo mundo que quer, né? Então, são coisas a se pensar. Claro que tem pessoas que vão dizer, mas isso não é trabalho meu, isso é trabalho da terceirizada, né? Só que eu acho que é uma atitude tão simples, né? Eu para mim, não vejo problema algum, tanto que eu sempre fiz e fiz com prazer, né? Porque é uma forma de você pensar além da sala de aula, além daquilo que está sendo servido na bandeja. Então, são seus exemplos que você dá para o aluno. Hoje tem banana e a criança trouxe pera. O que eu faço com a nossa pera? Deixa aqui com a casca da banana. Então, são coisinhas que eu acho assim que não vão gerar um trabalho gigante para a gente, né? Mas que são ações que são legais, sim, na sala de aula. Essa é a minha fala, é o meu pensamento. Mais alguém, gente? Mais alguma questão? Eu queria falar também uma coisinha, dar uma sugestão, talvez, de um parceiro aí, que acho que dá para contribuir. Uns anos atrás, foi na escola que eu trabalho pela manhã, o Diego Saldanha, que faz o Eco Barreira, acho que vocês já ouviram falar, que ele mora ali nos entornos do Rio Atuba, e ele construiu uma barreira com galões de 50 litros para não deixar o lixo que a correnteza traz. Ele recolhe esse lixo, e ele tem até um museu do lixo na casa dele, assim, com coisas que ele recolhe, e ele vai nas escolas fazendo a fala, assim. Eu acho legal, assim, que ele viu uma necessidade do lugar que ele morava, né, e pensou em um jeito de mudar aquilo. Talvez ele fazendo uma fala para as crianças possam olhar o entorno, né, da casa delas, da comunidade, e ver que é possível, né? Que ele não era alguém assim, formado em meio ambiente. Hoje em dia eu não sei, né, como que é essa formação dele, mas eu acho que ele poderia contribuir. Eu acho que ele é de fácil acesso. Talvez pensar numa fala com ele. Eu sei que ele vai até a escola também.
A Dini, né, Dini, tinha dado também essa sugestão, né, da gente convidar, né, uma pessoa que seja catadora de lixo, né, Dini, fale agora um pouquinho. Ontem, quando a gente estava conversando, né, sobre como seria essa apresentação aí das ODS, porque a gente tinha que passar por todas elas, a gente comentou essa questão mesmo da reciclagem, né, e às vezes a nossa atitude de descarte nem sempre é a mais correta, porque a gente às vezes fica, né, na nossa cabecinha, que, pôs para fora de casa não é mais meu. Então, de repente, trazer alguém que vai ter contato com esse lixo para falar, né, da importância do descarte correto, né, da separação dos materiais, da limpeza desses materiais, foi uma coisa que a gente comentou, e tem, né, na nossa comunidade, né, eu descobri que eu não moro longe da escola de vocês, né, ontem a gente conversando, eu e a Cris, eu descobri que a gente mora perto da escola, então existe pessoas, né, que fazem essa coleta, que não são da empresa de coleta até, mas também tem da empresa de coleta, que a gente precisa pensar, né, já é também um mecanismo da gente pensar não só no descarte do lixo, como também na questão da empatia, né, de respeito ao próximo. Então, foi isso que a gente conversou ontem. E a gente está com um projeto que é de profissões também da escola. Então, a gente poderia relacionar a esse projeto de profissões, né? Trazer, né, essa pessoa responsável pela coleta, como que às vezes nem é tão valorizado, né? Para trazer para valorizar essa profissão, né? E já relacionaria os dois projetos aí, né? Mais alguém, gente, quer fazer alguma colocação? Nós já estamos com 1h20 de reunião aqui. Se ninguém tiver mais nenhuma questão, nós vamos explicar daí a parte prática agora do projeto, da formação, tá? Então, mais alguém quer falar? Mais alguma questão? Cris, vou falar rapidinho, posso? Pode falar. Sobre a separação, que a gente também acha que só separando o reciclável do não reciclável, mas também tem que lavar, né? Que a gente muitas vezes pega lá uma lata de molho de tomate, usa e a gente joga, né? E a empatia com o outro que vai separar esse lixo, que junta o cheiro forte, bactérias, então tem que passar uma água, né, e falar isso para os alunos, mas às vezes na escola é difícil fazer isso, mas em casa, quando a gente está ali cozinhando, às vezes vai e já joga no lixo, essa é mais uma forma que eles estão fazendo também, as pessoas que se separam, estão pedindo para lavar as embalagens, por causa do cheiro forte e da contaminação para eles. Era isso. Tá, ótimo. Obrigada, Carla. Mais alguém quer dar alguma contribuição, falar alguma coisa? Então, assim, gente, eu percebi, assim, que várias questões, né, do que foi tratado na fala da Dini, né, e no projeto das meninas, tem tudo a ver com o currículo da Rede Municipal de Curitiba, né? Então, vocês vejam, muitas questões que foram faladas aqui, nós estamos assistindo durante as aulas, tá? Então, por exemplo, ali, a questão dos alimentos industrializados foi abordado pelas aulas de ciências da Santina, do 4º e 5º ano. A questão lá das mulheres, né, da questão de gênero, da diversidade, foi abordado numa aula de língua portuguesa, de uma das professoras lá que abordou sobre as mulheres, né, falou da Malala, falou da Frida, destacou diferentes personalidades, né, o que mais, a própria fala, essa questão da água, né, que nós estamos passando agora por esse racionamento da água, também tem sido abordado nas aulas.
Então, tudo isso está inserido, essa questão das ODS está inserida no currículo da rede. Então, qual que é a nossa proposta? Veja, a nossa próximo dia de formação será no dia 14 de julho, que é a próxima terça-feira. E teremos mais um dia no dia 21 de julho. Ao todo, será 12 horas de formação. Então, a nossa proposta é a seguinte, que vocês agora, nessa semana, até o dia 14, entrem no Drive, tá? Que foi criado lá no Drive, uma pasta, dentro da pasta Anos Iniciais, a pasta Estudo nas Permanências. Nessa pasta Estudo nas Permanências, foi criada uma pasta pro pré, que é, desculpa, Educação Infantil, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º ano, classe especial, arte, ensino religioso e educação física. Dentro dessas pastas, está o currículo da Rede Municipal de Curitiba, está o documento da ONU, da Agenda 2031, e está uma questão para ser refletida e discutida com os professores. Então, qual que é a nossa proposta? Que agora vocês, nessa semana, entrem no Drive, consultem esse material da Agenda 31, né, que a Dini, que foi abordado aí na fala da Dini, que tem tudo a ver, essa fundamentação que ela nos fez hoje, foi baseado nesse documento da Agenda 31, que é o documento da ONU, tá? E relacionem essas questões da ODS com o currículo da rede. Localizem lá, pega lá. Então, as meninas do 5º ano vão pegar o currículo do 5º ano, as do 4º ano vão pegar do 4º, as do 2º, do 2º, e assim por diante. E vão localizar no currículo da rede, relacionando essa questão das ODSs, tá? Localizou no currículo isso, nós vamos inserir essas questões no nosso planejamento de aula, no nosso planejamento de ensino, tá? Por quê? Porque daí fica mais fácil da gente, inclusive nas atividades complementares que a gente está elaborando, a gente fazer a relação com o currículo, né? Puxa, isso daqui, olha, que foi abordado nessa aula, faz parte desse componente curricular aqui, né, trabalhado nessa questão aqui. Alguma dúvida aí, gente? Daí vai ser um trabalho coletivo, porque é uma resposta, não de cada professora. Vocês vão discutir entre vocês, professoras daquele determinado ano, e vão colocar lá, porque tem uma única questão lá para ser respondida. Vocês vão colocar lá a síntese da discussão e da reflexão do grupo de vocês. Tá? E a gente está pedindo, no mínimo, para vocês relacionarem com 3 ODSs, no mínimo. Pode ser mais, se quiser. Dúvidas? Falem alguma coisa. Eu vou me despedir de vocês. Ai, Dini, muito obrigada, viu? Sua linda. Eu quero agradecer. Ai, que isso, Cris. Eu quero agradecer sabe que demais eu amo você, Eu né? amo você. Eu sinto uma também. saudade. Esse ano a gente não está aí como parceiras na escola, né? Mas ano que vem estamos juntos. Estamos juntos. Você me abandonou. Foi para o segundo e para o terceiro ano. Me deixou com o primeiro ano. Mas eu agradeço demais a sua confiança.
foi uma semana, assim, que me levantou um pouco, porque a gente precisa também, né, de um pouquinho de desafio. Eu sei que às vezes fica meio cansativo, muita coisa para vocês ficarem escutando, mas foi muito bom, demais mesmo. Estou muito agradecida de ter participado, curiosa para saber o resultado desse projeto todo, e eu sei que vocês têm um caminho aí lindo. Acho que a escola e a comunidade ganha demais com profissionais assim como vocês. A Cris eu amo de paixão, profissional competente ao extremo, assim, uma inspiração, e eu acredito que isso todo mundo aí, esse grupo todo deve ter também. Então, muito obrigada pela companhia aí de todos. Nós que te agradecemos, viu? Muitíssimo obrigada. Você foi maravilhosa, uma profissional muito competente, né? E realmente aproximou as ODS da gente, né? Porque às vezes a gente fala, mas parece que está tão distante. Você falou tão suave, assim, né? Tão tranquilo, prazeroso, que foi muito bom mesmo essa tarde. Muitíssimo obrigada. E colocamos a nossa escola à tua disposição também, para parcerias, ou quando precisar de alguma coisa aí, a gente vai trocando. Tá bom? Muito obrigada mesmo. Obrigada. Obrigada, Dini. Um beijo. Beijo para todos. Então, as pedagogas, né, Cris, Jussara, as meninas pedagogas da manhã também, né, que fizeram num outro formato, né, a formação de ADS, mas essa que foi hoje também aberta a todos, né, mas muito obrigada, Cris, né, Jussara, pela organização de você, em tornar possível tão rapidamente essa formação aí, com essa live que foi bem bacana, foi muito bom mesmo, a gente realmente nem viu o tempo passar, e é isso que a gente precisa, é estar relembrando e fazendo coisas, não são coisas novas, né, colocar 3 ODS no planejamento, isso a gente já sabe, isso já está, né, fazer essa transdisciplinaridade, né, e, enfim, muita coisa vocês já fazem, vocês já sabem, né, o problema é que às vezes a gente tem que dar uma parada, respirada e voltar e avivar e vamos tocando, mesmo nesses tempos difíceis aí, que o nosso desafio é agora, é como é que a gente pode implementar e fazer isso, movimentar nesse período aí, né, com as crianças, com as famílias, como é que a gente pode começar, né? Sei lá, vamos pensando juntas aí. Cris, eu tenho uma dúvida. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Então, ali você falou que o grupo vai se reunir. Então, no caso, o 5º ano, as profs regentes e as de ciências. Vamos escolher 3 ODS em todas as áreas do conhecimento. Isso, em todos, porque daí, no caso, né, ciências, língua, matemática, geografia e história, e pensando interdisciplinariamente, né, tentando fazer aquelas conexões, né, porque um assunto vai puxando o outro e vai se relacionando, né. Então, daí seria isso mesmo, para as meninas de ciências estarem inseridas junto com as regentes lá e pensarem juntas. Daí o pessoal de arte seria a arte, o pessoal de ensino religioso, o pessoal de educação física, né? Cada um com seus pares. Já está no Drive isso, tá, gente? Tá, beleza. Mais alguma dúvida? Cris, daí no próximo dia, então, dia 14, a gente vai compartilhar isso com o grande grupo. Então, a galera do 2º ano vai compartilhar, daí o 3º e assim sucessivamente, é isso? Não, a gente pensou assim, de ter o dia 14 como a forma do guardar esse dia para o registro, entendeu? Para vocês, no caso, se reunirem, né? Ter o dia 14 para isso, para vocês terem esse momento para vocês, né? Se reunirem
e poderem fazer essa discussão entre vocês, né? E fazer esse registro lá no Drive. Então, o dia 14 fica reservado para o registro no Drive, entendeu? Para vocês se reunirem, estudarem o documento das ODSs, pegarem o documento do currículo e fazerem essa atividade lá, entendeu? Formalmente, no nosso projeto, dia 14 é a data que está reservada a essa atividade, entendeu? Tá, beleza, já estou marcando aqui então com o pessoal do segundo ano para a gente poder fazer isso. Daí, no dia 21 é que a gente apresenta o resultado para vocês, então. Isso, e daí dia 21 a gente já pensa de já ter lido e as pedagogas já terem dado um feedback para cada grupo. Então, no caso, eu e a Jussara vamos estar lendo daí todas as anotações de cada grupo e a gente já fazer daí um feedback, tanto por escrito, quanto daí a gente fazer uma reunião nossa para fechamento. Tá, obrigada. Então, obrigada dia 14 não tem reunião, né, Cris? Dia 14 é uma então, não tem reunião. Dia 14 é uma reunião nossa. Isso, entre vocês. Ah, tá. Tá. Para fazer essa atividade. Tá bom, tranquilo. Uhum. Agora não. Acho que é isso, então, né, Juliana? Então a gente agradece, né? Fale você, Ju. Então, tá certo. Então, meninas, muitíssimo obrigada, né, pela colaboração de vocês e de terem participado. Acho que foi um momento bem rico para todas nós, né? E vamos agora implementando e vendo como que a gente pode fazer. Só relembrando um recadinho aí, né, que hoje fomos informados, então, pela Prefeitura, que a data do dia da semana que vem, que seria a entrega de atividades e do kit alimentação, foi adiada. É para ser na próxima semana, a partir do dia 20, mas também não há confirmação ainda. Tudo vai depender do decreto em relação à Secretaria Municipal de Saúde e o governo do estado. Então, era para ter entrega de atividades e do kit alimentação semana que vem, então não terá. Então, até depois, pedagogas, vamos ver, porque daí as atividades, que muitas já mandaram, as pedagogas já haviam mandado algumas para nós, porque a data vai ampliar. Infelizmente, a gente só está sabendo disso hoje, né? Então, essa data dessas atividades, depois a gente só tem que alterar lá, porque ela vai ampliar, provavelmente até o dia 20 de julho, se for entregue no dia 20. Só que daí isso a gente só vai ter a confirmação na semana que vem. E amplia as atividades também, Juliana? Sim, provavelmente vai ser essa orientação do núcleo, né? Porque daí vai ter uma semana a mais, né? Então vai ter que saber mais ou menos que as professoras estão perguntando. Ou podemos... será que não é melhor a gente pensar em uma semana, ou a gente deixa fechado como está, e na próxima atividade a gente puxa essa semana daí também, pode ser? Eu acho que é melhor assim, porque os grupos já fizeram, né? Já mandaram lá. Eu acho que daí agora... Então, para eu também acho, Cris. Aí a gente puxa a partir do dia 13 daí, né? Tem que ficar. Tá bom? Então, agora a gente não mexe nada, deixa assim. Deixa assim, então. Tá. Mas não precisa enviar as atividades que já estão conosco. Nós seguramos e enviamos mais próximo para vocês? Vocês que sabem. Se não vai haver mudança, já podem enviar. Porque daí, como amanhã nós vamos então melhor. De qualquer jeito, daí a gente já começa a imprimir, daí não sobrecarrega num dia só para imprimir. Daí a gente já começa a impressão amanhã. Tá. Certo, meninas? Então, fiquem com Deus. Se cuidem aí. Obrigada, gente. Obrigada. Tá bom? Fique com Deus também. Beijo. Obrigada, querida. Obrigada, Tchau, tchau, gente. Obrigada.
Foi. Tchau. Tá aparecendo? Tchau. Para ali a gravação, filha.